Salva de palmas do nosso público. Thomas voluntário. Boa noite a todos, muito obrigado pela recepção, pela carinhosa recepção. Acho que já está entrando aqui mais um negócio. Eu quero aproveitar. Tá bom. E aqui tem uma régua, hein? Eu quero aproveitar para dizer que foi muito boa a exposição do deputado José Medeiros, uma pergunta, né, por que somos o eterno país do futuro. Eu gostaria até de sugerir uma pequena alteração que nós fizemos, uma frase, uma pergunta que nós fizemos em 1991, quando lançamos o movimento federalista. E a frase era: por que o Brasil é tão rico e nós, o povo, não somos, estamos tão pobres? Isso é importante. O verbo, a posição do verbo, o tempo do verbo é importante também, porque nós não somos pobres. Nós estamos. Porque se eu reconhecesse, aceitasse que nós somos, bom, o que eu vou fazer aqui, né, no Brasil? Vou embora para outro lugar. Certo? E qual é o objetivo de cada ser humano durante a vida? Qual é o objetivo? Todos concordam que é a prosperidade? Sim. Levanta a mão, por favor. Sim. No sentido amplo. A prosperidade de quem? Dos que vivem do Estado? Não. Levanta a mão quem acha que é essa a resposta. Não. Graças a Deus, porque a palestra vai continuar. Ou do povo? Qual é o princípio que deve nortear a prosperidade? Dignidade humana. Tudo sempre se discute em torno de ideologias, disso, daquilo. Isso aqui sempre é esquecido, a dignidade humana. Quando se discute as questões de transporte público, se discute tarifa técnica, discute condição do ônibus, condição disso, daquilo, os empresários, os contratos, os sindicatos, a prefeitura, e ninguém pergunta para o principal cliente disso tudo, que é o usuário. É só um exemplo. Tudo se faz, parece, e sem se preocupar com isto, que é a dignidade humana, que tem a ver com o indivíduo. A dignidade humana e a prosperidade dependem do quê? Do Estado, que determina o que todos devem fazer ou deixar de fazer? Não. Com certeza não, né? We the people. We the people. Ou de si próprio. Aqui o Dr. Jacir falou ontem muito sobre isso, né? Como é que eu realizo a prosperidade de forma digna? Isso é uma pergunta importante, porque tem gente que realiza a prosperidade de forma não muito digna. Eu tenho algumas sugestões: liberdade, direito à vida, igualdade jurídica, e olha que eu sublinhei e coloquei uma cor laranja, né? É igualdade jurídica, não é igualdade de todos como os socialistas, comunistas defendem. Eles querem a igualdade por debaixo, no rodapé. Direito à propriedade, direito à autodefesa, né? E garantia dos contratos, ou seja, a segurança jurídica. Eu acrescento mais algumas coisas ainda: livre empresa, baixos tributos, porque os tributos excessivos simplesmente consomem, empobrecem a população, né?
simplicidade burocrática, sistema representativo confiável. E isso depende do quê? De um sistema eleitoral confiável. E depende do quê? Do escrutínio público dos votos. Judiciário ágil e acessível a todos, mas não com a agilidade de fazer o que está fazendo sem o devido processo legal, mas sim de fazer o devido processo legal de forma ágil em tudo, com a devida segurança jurídica. Você concorda que esse é o caminho da dignidade humana e da prosperidade? Esse conjunto de coisas que foram apresentadas? Concorda? Sim. Faz parte. Levanta a mão, até para poder oxigenar um pouco o cérebro, né? Olha só, o que constitui o Estado de Direito? Esse é o meu entendimento. O Estado de Direito só pode ser constituído pela vontade geral da população, pelas vontades, pela soma daquilo que foi dito antes e que vai integrar uma carta magna, porque assim as pessoas, quando concordam com esses princípios gerais ou com as regras gerais, aí nós temos algo que todos vão cumprir. Institua isso de forma forçada, empurrada goela abaixo, você não vai ter as pessoas obedecendo, vai ter sempre aquela história do jeitinho. Por acaso alguém se lembra de algum país que faz isso? Bem, deputado? Do jeitinho? Nós temos, ontem alguém falou em 100 mil regras, né? 100 mil leis. Na verdade, nós temos 5 milhões e meio de normas legislativas. 5 milhões e meio de normas legislativas. Dá para cumprir um negócio desse? Aí, quando você determina uma carta dessa, você determina uma república constitucional. E aí, deputado José Medeiros, nós passamos a entender que a Constituição do Brasil errou, começou a errar em vários aspectos, já no primeiro artigo, mas quando fala que nós somos uma república federativa dos Estados, né, federativa do Brasil, e é uma república baseada no Estado democrático de direito. Não. A Constituição americana não fala em democracia em nenhum ponto, em nenhum momento. Nós devemos fundar a nossa Constituição, os nossos princípios, os nossos valores, uma república constitucional, porque aí sim ela não poderá ser mudada por essa democracia. A democracia, como diz lá no Brasil, é uma faca de 2 legumes, né? Não dá para ser assim. Nós corremos o risco quando se fala em democracia excessiva. Mas como então adequar as múltiplas vontades de um país? Como realizar então a tal democracia em um país tão grande? Eu não sou contra a democracia, muito pelo contrário, sou a favor, mas de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira que não ofereça risco. A gente só vai conseguir fazer isso distribuindo os poderes e atribuições. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Como é que você faz? Você massifica os resultados e tem problemas. Então, o caminho é o federalismo. E eu completo sempre federalismo pleno. Por quê? Porque nós não temos um federalismo, não dá nem para dizer que é incompleto. Nós temos um arremedo de federalismo. Aqui nós temos essa palavra cujo falso cognato nos faz pensar
o que nós estamos passando hoje no Brasil, né? Mas, na verdade, isso se tem a ver com a união, é uma palavra latina. União por confiança. Por isso que Coelhos vem formando o federalismo. Porque é um pacto. E é um pacto de confiança. Todo pacto sempre presume, exige a confiança. Você não consegue fazer nada forçado. Criar um pacto forçado. Não dá. E o primeiro Estado federal que surgiu foi aqui nos Estados Unidos da América. Estado moderno. E o primeiro federalismo moderno surgiu aqui nos Estados Unidos da América. Esse federalismo que surgiu aqui no Brasil é o que nós chamamos de federalismo dual. Estados com autonomia legislativa, judiciária, tributária e administrativa. Ora, meus amigos, eu não consigo entender. Há 32 anos eu milito pelo federalismo, quando percebi a causa do problema. Eu vi todo mundo lidando com os efeitos. Meus amigos, lidar com efeitos é a mesma coisa que lidar com sombras. Então, quando alguém dizia para mim que eu era um Dom Quixote, eu disse, não, Dom Quixote é você. Porque eu estou lutando contra a causa das sombras. O Dom Quixote luta contra as sombras. Então eu não consigo entender como é que as pessoas não perceberam esse nexo causal. Não consigo entender. O que nós estamos propondo, portanto, é o óbvio, é a roda. Nós não podemos reinventar a roda. Quando se trata de distribuição do poder, quando se trata de organização do Estado, de um Estado nacional, ele não precisa nem ser federativo. A Espanha não é um Estado federal e tem muita distribuição do poder, com muita autonomia para suas regiões. São 49 regiões, se eu não me engano, com autonomias assimétricas, ou seja, distintas. Não dá para dar autonomia para uma região que não tem autossuficiência financeira, por exemplo. Então, o que nós estamos propondo? Estados autossuficientes, com autonomia legislativa, tributária, judiciária e administrativa. Vocês acham isso uma coisa do outro mundo, uma coisa do outro planeta? Acham isso impraticável para o Brasil? Por enquanto eu acho, enquanto tem muito Brasília e pouco Brasil. Sim, mas é isso mesmo. Então, mas como que se reverte tudo isso? Vamos lá. Vamos lá. Desculpa. Que bom que você já está perguntando, viu? Você perguntou, eu já respondi. Que ótimo que você já está perguntando. Mas não só os estados. Os municípios também precisam ter muita autonomia, uma administração profissional, com conselheiros voluntários no lugar de vereadores. A Constituição de 1988 impõe que a formação de um município exige, né, não pode prescindir da existência de um prefeito eleito por um monte de partidos e os vereadores também remunerados, né, cujo teto, salário é 75% do que o deputado estadual faz, ganha dinheiro, e também é 75% do que um deputado federal faz em dinheiro. Quando aumenta a Brasília, aquela cascata de alegria para quem está inserido nesse sistema. Quando você tem conselheiros voluntários, isso definido em cada cidade, não pode ser uma coisa forçada pela Constituição. Talvez uma cidade grande como São Paulo, Curitiba, etc.,
não vai encontrar voluntário para trabalhar, porque todo dia tem problemas para serem resolvidos. Vai ter que remunerar. Mas cidades pequenas, e olha, são 4.300, 4.400 municípios no Brasil, que tem menos de 20 mil habitantes, meus amigos. Alphaville, em São Paulo, um dos Alphaville tem 20 mil moradores, e são governados, né, por um síndico. Claro que tem equipe, contrata as pessoas, etc., mas é assim. Não tem um séquito de secretarias, não tem um monte de conselheiros remunerados. Todo mundo sabe como funciona isso. Então você vai aumentar a transparência, vai diminuir os custos drasticamente, você tira o viés político partidário da cidade. A cidade não precisa de partido político, a cidade precisa de gestão, precisa de administradores. Verdade. Simples assim. Os atuais estados sem autossuficiência financeira voltam a ser territórios federais. Por quê? Porque emancipar uma criança de 3 anos e jogar no mundo não vai dar certo. Verdade. O governo central fica com as questões Forças Armadas, Tribunal Federal Constitucional e não STF mais. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de instâncias. Por isso a discussão de prisão na segunda instância ou não, porque a Constituição fala que só pode ser preso ou privado dos seus bens depois de transitar em julgado. Onde é que termina o trânsito em julgado? Na 4ª instância. Não vai funcionar. Nós podemos ter o duplo grau de jurisdição? Com certeza. O problema é que o Brasil tem um federalismo incompleto. Portanto, o poder concentra-se em Brasília e não está nos estados, nem nas cidades. Portanto, a pergunta é: estamos diante de um golpe final? Desde a construção da Constituição de 88? Vocês sentem que nós estamos diante de um golpe final? Levanta o braço quem acha. Tudo premeditado. Qual é o golpe? O golpe é a reforma tributária, meus amigos. A reforma tributária com confissão. Olha só o que o deputado Aguinaldo Ribeiro fala a respeito disso. Ele argumenta que o Conselho Federativo se faz necessário em razão de competências que precisam ser exercidas de forma uniforme. Mais uma uniformidade, essa é a uniformidade fatal para o Brasil. Uniformidade você tem em moeda, em língua, em símbolos nacionais. Em âmbito nacional, com a administração da arrecadação e a regulamentação do tributo, que é tudo regulado por Brasília, meus amigos. E ele ainda afirma que a criação do órgão, do tal Conselho Federativo, é um avanço para o contribuinte, é um avanço para o abismo, para garantir que a regulamentação será única em todo o território. Olha, ele confessa, regulamentação única. O que nós somos? Não somos uma federação? Acrescenta ainda que a centralização da gestão garante segurança jurídica. É claro, o ditador manda e acabou. Essa é a segurança jurídica que os ditadores querem, né? Em vez de mais de 5.000 unidades federativas atuando de forma separada. Meu Deus do céu! Embora na Constituição esteja relacionado, o município esteja relacionado como ente federativo, que é uma grande besteira. Eu ia falar outra coisa. Uma grande besteira, uma grande bobagem, porque município é ente do Estado. O Estado que é ente federativo. Qualquer federação do mundo é assim. Mas o Brasil tem que inovar, né? Tem que ter jabuticaba. Está aqui, ó. Está a própria Constituição, por mais criticada que nós possamos, por mais crítica que possamos fazer, ela tem coisas muito bem definidas aqui. O que é uma
organização do Estado, o artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. E está aqui a emenda à Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Quem aqui acha que essa reforma política, reforma tributária, é capaz de abolir a federação? Levanta a mão. Quem acha que pode abolir? Vocês não acham? Tirando o dinheiro das cidades e dos estados, não vai acabar com a federação? Sim, certamente. Meu Deus! É óbvio. Tira dinheiro do bolso de vocês, da conta de vocês. Vocês vão continuar a ter autonomia? Não. E além disso, os direitos e garantias individuais. Por quê? Porque você passa a ser dependente do governo central. Então é completamente inconstitucional, deputado. Completamente inconstitucional. Graças a Deus ainda conseguiram empurrar esse negócio para 2030. Mas tem que trabalhar para anular esse negócio. Aqui do lado de lá, eles acreditam que vão ficar no poder para sempre. Do lado de cá, nós temos que nos levantar e lutar para acabar com isso. Uniformizar tudo é antidemocrático. Isto sim é antidemocrático. Ministro do Supremo e Ministério Público que já deveria ter agido contra isso aqui. Exigimos respeito ao texto constitucional. Podemos criticar e vamos propor as mudanças. Mas enquanto tem um texto, ele tem que ser respeitado. A soma dos poderes locais e estaduais é maior do que o poder central e não o contrário. É assim que tem que funcionar a federação. Uma obviedade, o federalismo assimétrico. Cada estado vive a sua circunstância. Alguém lembra de Ortega y Gasset, eu e minha circunstância? Pois isso se aplica também aqui, por analogia, ao federalismo assimétrico. Cada estado, nós temos estados diferentes um dos outros. Não dá para aplicar a mesma regra para um estado de São Paulo, Paraná, ou Mato Grosso, que tem autossuficiência financeira e tudo mais, para um Acre, por exemplo. Não dá. O Acre vai ter que voltar a ser território. São os estados e as cidades que tocam o Brasil, ou seja, é o povo do Brasil que toca o Brasil. Com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa criatividade, que não pode ser obliterada por governantes centralistas. Esse novo federalismo assimétrico estabelece o equilíbrio sistêmico. O que é isso? É aquele equilíbrio necessário entre os estados, de tal maneira que um não se sobrepõe ao outro e que o governo central não se sobrepõe aos estados, e vice-versa. A República Velha, baseada na Constituição de 1891, teve esse problema. Não realizou isso aqui. Não fez o equilíbrio sistêmico e deixou o governo da União tão fraco que os estados é que passaram a controlar a situação. Não, tem que ter equilíbrio, né? E a subsidiariedade em mão dupla. O que é? Correta distribuição das atribuições, de tal maneira que ao Estado, ao governo da União, reste muito poucas atribuições, porém suficientes para ajudar suplementarmente e não complementarmente, como está na Constituição, no artigo 23, suplementarmente, que é um período curto e pontual, os estados, quando necessários, numa determinada situação. Evitando também, com isso, os coronelismos locais, porque eles acontecem. Aqui alguém falou, acho que foi o Marco que falou hoje sobre
sobre a concentração de poder. O Lord Acton sempre falava sobre isso, né? Poder concentrado tende a concentrar mais o poder, e o poder absoluto concentra absolutamente o poder, tá? Então, isso acontece até nas cidades. Então nós temos que ter equilíbrio sistêmico, sim, que é provocado pelo governo central quando necessário, e pelo governo do Estado quando necessário, para evitar os coronelismos, exacerbações de poder nas cidades. Dentro do federalismo pleno, podemos pensar na reforma do sistema tributário, com um imposto sobre o consumo, mais a capacidade residual dos estados e cidades, e o governo federal com as aduanas e as taxas, né? Passaporte e outras coisas. Quais são os benefícios desse novo sistema tributário? Quando alguém fala, temos que fazer a reforma tributária, faz 35 anos que eu ouço falar nisso. Não aconteceu. Agora vai acontecer. Querem que aconteça, só que para acabar com a federação de uma vez, né? Quando você faz um sistema de imposto sobre o consumo, você tira todos os tributos das cadeias de produção, que significa que para fazer esse microfone aqui, esse pedestal com microfone, eu tenho uma série de insumos que o constituem. Cada um desses insumos é trabalhado, é formado, é fabricado também por outros insumos. Imagine as cadeias de produção, desde as respectivas fontes, minerais, da madeira, do petróleo, etc., até chegar nisso aqui. São milhares de etapas. Imagina um carro. Tudo isso no Brasil é tributado. Esse é o erro. Nós temos que ter a tributação só no final. Como é que é aqui nos Estados Unidos? Quem vive aqui nos Estados Unidos sabe. Eu vou comprar o computador, eu vou pagar o sales tax, tanto de imposto. Acabou. Esse imposto fica no Estado. É isso que a gente quer para o Brasil e para a cidade. Um pouco diferente, um pouco mais adaptado para a realidade brasileira. Todos esses benefícios aqui, acho que todo mundo já leu. Vamos tocar. Isso é parte do federalismo pleno, que permitirá que deixemos de ser escravos brasileiros e passemos a ser finalmente cidadãos brasilianos. Nós temos o único gentile cooperativo do planeta. Já pararam para pensar nisso? Por que nós somos eiros? Existe americaneiro, japoneiro, argentineiro, espanheiro, italianeiro. Pensem um pouquinho. A autonomia do Estado e o federalismo pleno impede, portanto, avanços totalitários. É isso que precisa ser percebido. Quando você descentraliza o poder, você dá autonomia às partes, né? O poder, ele fica nas localidades, o poder fica nos estados, e nunca de forma concentrada na União, no governo central. A autonomia local é a única forma de preservar os nossos valores conservadores, evitando a massificação cultural promovida por países centralizados. Alguém pensou em Globo? Sim. Mas não é só Globo, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, etc, etc, etc. Vivência, convivência, prosperidade, para que nós possamos viver como indivíduos, dentro da nossa dignidade humana. Nós temos que saber conquistar uma convivência dentro das sociedades locais, de maneira que todos consigam a prosperidade. Para isso, o Estado não pode atrapalhar. O Estado tem de deixar livre o povo para trabalhar, para buscar sua própria felicidade, como está aqui na Constituição Americana, né? O People, né? Perseguindo, né? Buscando a própria felicidade. Muito obrigado a todos. Eu quero chamar a Fátima aqui, para receber uma lembrancinha, três lembrancinhas aqui do nosso movimento federalista. E mais um fim.
Tem alguém para tirar uma foto mais de perto, assim? Possa. Eu só quero concluir uma coisa. Essa frase aqui. Abaixa um pouquinho. Está escrito aqui, nesse panezinho aqui, nesse adesivo: quero meus impostos na minha cidade e no meu estado, e não em Brasília. Muito obrigado, Thomas Kollontai. Obrigado pelas palavras, pela palestra. Eu te agradeço a oportunidade. Levantem-se, nós temos que conquistar o federalismo pleno. É a única forma de nós defendermos como sociedade para o resto dos nossos dias, dos nossos filhos, dos nossos netos. Não basta a gente tirar essa gente de lá e substituir por outras pessoas. O sistema está podre. Então vamos trocar o sistema. Sim. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado, Thomas. Alguns recadinhos rápidos. Nós vamos ter agora um break de 20 minutos. Quando a gente retornar, vamos ter um painel. Você não pode perder o nosso painel. Tá? São as duas próximas etapas aí do nosso trabalho do evento hoje. O painel, que vai contar com a participação novamente do Marco Antônio Costa, da Cris Gramel, do Paulo Figueiredo, e hoje com a participação do Dr. Jaci Leal. Você não pode perder, porque ó. Não. Uou! Se você esteve ontem, você sabe do que eu estou falando. Não, o Jaci ele vai chegar, né? O Jaci vai trazer a paz e a concórdia. Com a participação do público. Isso, com a participação do público. Então, pessoal, temos esses 20 minutinhos de break. Tem um café no mesmo local de ontem, descendo as escadas à esquerda. E você pode ajudar tanto o CCB quanto o canal Hipócritas, a doutora Marisa Lobo. Os produtos estão à venda ali. A gente se vê às 5h45.